Boa noite a todos. Prazer ter vocês novamente aqui, nesse Instituto Vida da Mônica Marché, que nos prestigia esta série de seminários sobre a arte de viver e a arte de amar. E hoje estamos no quarto encontro já, nosso quarto encontro que vai tratar sobre a origem dos homens e o mito do paraíso perdido. Vamos falar sobre o enigma da existência e a culpa inafiançável de existir. Vejam só que tema, né? Todos nós ouvimos falar do paraíso perdido, né? Faz parte de uma tradição que é nossa, a tradição judaica e cristã, mas é muito anterior. Vem dos mitos sumérios, babilônicos, de Gilgamesh, que todos devem ter ouvido falar, vem das tradições de Ísis e Osíris sobre a origem dos homens e a origem de uma imortalidade perdida. Olha só quantos temas interessantes, né, que nós temos aqui. E uma questão da culpa. Parece que a gente já nasce culpado, vocês já repararam nisso? Qualquer coisa que acontece, eu digo, que foi que eu fiz dessa vez? Não fui eu. Não fui eu, pelo amor de Deus, não me culpe, né? Interessante isso, né? Onde viria esta culpa? E por quê? Então, essas são questões que eu mesmo procurei entender. Será que sempre foi assim? A gente está tão acostumado que o antigo era antigo e superado, e agora o moderno é o que está valendo, quando nós nos esquecemos que existem sabedorias multimilenares que não têm antigo e moderno, pertencem ao sempre. E que, muitas vezes, nós perdemos esse contato com essa sabedoria multimilenar que fala da condição humana. E que talvez nós devamos retornar a ela, não por saudades do passado, mas para resgatar uma sabedoria que pertence ao sempre. Então, essa questão do paraíso perdido e dos homens, da origem dos homens, fez parte de todas as civilizações. Todas elas construíram teorias, as nossas também. A nossa também não tem certeza sobre nada disso. Nós assistimos até hoje uma briga entre os criacionistas, por exemplo, e os evolucionistas. Uma briga tola, eu diria. Porque a evolução faz parte da criação, é simples assim. Como é que eu posso justificar a complexidade dos organismos vivos como obra do acaso? Qualquer um que trabalhe na área da biologia, na área da medicina, fica espantado com a complexidade de uma simples célula. Se alguém olhar no microscópio eletrônico, que amplifica cerca de 300 mil vezes uma única célula, ficará embasbacado com a sua complexidade. É fantástico. Que dirá um organismo que tem trilhões de células, por exemplo. Então, claro que existe a evolução, mas ela é parte do processo criador, ela não é contrária, ela não se opõe ao processo da criação. Quem criou tudo isso, não me perguntem, eu não sei responder, mas que eu sei que foi uma criação fantástica, foi. Vocês já olharam à luz da astronomia, as galáxias? Alguém já deu uma olhadinha lá? Só para que vocês tenham uma ideia, nossos radiotelescópios, que são muito mais potentes em termos de alcance, de capacidade de captar vibrações eletromagnéticas, do que um telescópio óptico, eles conseguiram rastrear até hoje mais ou menos 20%
do que eles são capazes de rastrear. Imaginem um círculo assim, eles veem um círculo. Eles têm esse alcance. Eles conseguiram captar 20 a 25% dele. Nesses 25%, ou 20%, captaram cerca de, estão sentados, né, ainda bem, mais ou menos 300 milhões de galáxias. Ouviram bem? 300 milhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões e bilhões de estrelas, algumas com 100 bilhões de estrelas. Vocês fizeram uma conta? E nós metidos aqui queremos dizer de que a gente sabe. Por favor, né? Felizes são aqueles que não perdem excelente oportunidade de ficar quietos, né? Numa situação dessa. Como dizia o Carl Sagan, a astronomia é uma aula de humildade. Exatamente isso. É inacreditável. Agora, é interessante uma concepção egípcia belíssima que fala que o infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. Por que esta observação tão contundente das tábuas das esmeraldas? Porque realmente, num único organismo, nós também nos perdemos em trilhões de células, de uma complexidade absurda cada uma delas, que se organizam de forma a manter uma unidade e que troca a sua substância, a sua matéria, a cada aproximadamente 120 dias e mantém-se como tal. Então, vamos devagar com Andor, que o santo é de barro. Temos muito que aprender e muito que refletir sobre este enigma que é a da existência. Nós temos que pesquisar e compreender e humildemente aceitar aquilo que está acima da nossa capacidade de compreensão. É simples assim. Mas hoje nós vamos falar em algo que acho que pertence à nossa memória cósmica. A nossa memória, ela é impressa em nossa matéria. Nossa memória nos fala sobre um passado multimilenar. Quando a gente olha, por exemplo, um dinossauro, tá? Que desapareceram há 65 milhões de anos atrás devido a um grande cataclisma. Muito provavelmente foi um meteorito que caiu aqui, explodiu na Terra e matou todo mundo. Eles também têm uma morfologia que se assemelha à nossa. Quando a gente olha um feto, a gente também vê, o feto tem rabicho, sabe? Vocês já viram a formação de um feto? E tem guelras aqui, tem brânquias aqui, na época que foi peixe. Então, é fantástico, né? Quer dizer, aquilo que Piaget dizia muito bem, que a ontogênese, quer dizer, a evolução, por exemplo, de um feto, repete a filogênese, todo histórico. E aqui chegamos nós. Então, vale a pena nós refletirmos sobre tudo isso e sabermos que mesmo nós sendo infinitamente pequenos, nós somos isomorfos, palavra chique essa, né? Forma igual, chiquésima, né? Eu gosto, sabe, do bancal difícil. É a mesma estrutura das galáxias, a mesma forma. Quando o próprio Einstein nos fala, né, do ME igual a MC2, né, que energia e matéria são exatamente os dois lados da mesma moeda, nós temos que entender de que também essas energias, os símbolos, são formas idênticas às energias astrais. Né? Falei agora da origem da astrologia, óbvio, né? Então, tudo isso é maravilhoso de nós recuperarmos e compreendermos esse mistério. Vamos por partes, como diz o meu querido Jack o Estripador, né? Vamos devagar e vamos tentar recuperar um pouco desta sabedoria. Primeira coisa, vamos falar da origem do humano. Afinal de contas, é uma questão
que nos aflige, né? Ninguém escolheu nascer humano. Nascemos com uma forma muito peculiar. E mais ainda, nascemos com algo que o caracteriza, que seria uma personalidade, uma maneira de ser, que nos energiza, que nos dá a nossa unicidade. Aí está uma questão importantíssima. Por que cada um tem uma forma tão diversa de ser? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa imagem, esta é a tradição helênica que forma e pergunta como é o humano primordial. Nós temos uma história muito interessante, bíblica, né? Que não sei até hoje por que as mulheres não ficam bravas. Porque, afinal de contas, fala da história de Adão e Eva. E o nosso querido Adão, gostosão da parada, né? Ele nasce, depois ele reclama que ele está muito sozinho e pede algo como companhia. E Deus, de noite, quando está dormindo, lhe arranca uma costela, você sabe, disso se faz a mulher. É uma afronta, eu diria. Eu, se nascesse mulher, eu ficaria muito bravo. Como assim? Que papo é esse que eu vim de uma costela? Eu sou muito mais do que uma costela, ela bola. Não é? Se olhar bem do corpo feminino, ele até tem mais do que o masculino. Tem belos seios maravilhosos, por exemplo, né? Tem curvas incríveis. O masculino é mais tosco, ele é mais tipo tábua, né? O feminino ele é todo sensual, cheio de curvas e tal. Então, que papo é esse de uma costela? Como é que é possível de uma costela fazer um corpo tão incrível? Então, é justa a reclamação. Eu até tenho um audiolivro só voltado no seminário sobre a questão histórica de como que esta simplificação do feminino foi sendo construída, né? E nessa minha viagem de retorno encontrei uma sabedoria, não só helênica, outras, onde o feminino aparece igual ao masculino. Aparece de um hermafrodita primordial, podemos chamar assim, onde metade é masculina, metade é feminina, e que é dividido em dois, cada um com a sua característica. Mais interessante essa, né? Melhor do que esse papo de costelinha, não? Dá licença, dona Bíblia, mas eu não concordo com você, sinto muito. E ele veio da onde? Oi? E ele veio da onde? Ela veio da costela dele, e ele? Foi a sua pergunta me custou uma suspensão na diretoria, você quer saber? Quando eu tinha 10 anos de idade, nós tínhamos as famosas aulas de catecismo, né? Que eu chamo hoje aulas de cacetismo, né? E tinha o padreco lá, exatamente isso que você está perguntando, que dava nossas aulas e falou: oh, Deus onipotente, onisciente, então, em 6 dias ele criou o mundo e tal, e criou o homem. E depois criou a mulher. Aí eu levantei a mão e falei assim: o senhor permite? Claro, meu filho, ele é todo magnânimo, sabe? Todo dono da verdade e tal. Sabe como é que é padreco chato? Aí ele era onipotente, onisciente, o senhor falou? É, claro. Então por que ele precisou descansar no 7º dia? Eu nunca ouvi falar de um cara onipotente, ele precisa descansar. Ele ficou louco da vida comigo, né? Falei, depois vai me explicar como é que de uma costela se fabrica. E o Adão, como é que fez o Adão, hein? Foi de outra costela? Não teve, sabe o que ele falou? Já para diretoria. Já para diretoria. Só moleque safado, metido sem vergonha. É um menino mau, que pergunta as coisas, sabe? Que não pode responder. Não pode. Não dá. Não dá. Tem que calar a boca. É o tal do credo. Acredite e não pergunte. Ou seja, a burrice institucionalizada. Não dá. Professor, se eu tivesse perguntado para ele o paradoxo da pedra, né, que se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não consegue carregar.
Se ele não consegue carregar, ele não é onipotente. Então, não, eu sei a palavra diretoria junto comigo, pode ter certeza. Ele me suspendeu, o diretor, aquele idiota lá, ainda por cima. Quer dizer, vamos agora, então, tentar entender algo um pouco mais lúcido, algo que está dentro de nós. Essas perguntas de uma criança de 10 anos que eu era são legítimas. De alguém que tem o mínimo do direito de perguntar, que é o que Freud chamou muito bem curiosidade escopofílica. O que quer dizer? Escopo, intenção. Filos, atração, que tem atração pela pesquisa, pela interrogação. Nada mais saudável do que uma criança com essa curiosidade, né? Porque é isso que construirá um homem criador amanhã, e não um idiota, sabe, que cala a boca. Então, aqui nós vemos uma imagem muito bonita. Nós vemos a deusa Atena e Prometeu. São dois deuses, um masculino e outro feminino, criando o humano primordial, que não é nem masculino nem feminino. Ele é um imortal que tem as potências de ambos. Os romanos fizeram muitas estátuas, inclusive, desse aqui. Quer dizer, olha lá, essa é uma estátua clássica do período romano, onde você tem de um lado masculino e do outro lado feminino. Ou seja, é justo. Ninguém é melhor que ninguém. O masculino tem coisas que o feminino não tem, graças a Deus. E vice-versa. É isso, inclusive, que depois veremos que cria a atração. Quando eles forem separados, esse humano primordial, que não é nem masculino nem feminino, for separado em dois, o masculino estará condenado eternamente a se apaixonar pelo feminino e vice-versa, o masculino e o feminino também fará o mesmo. Isso é uma questão muito importante, porque nós vemos uma tradição nossa onde o eros se tornou sinônimo de safadeza, enquanto que o que os une é um princípio cósmico de eros. Estamos indo numa direção diametralmente oposta. Sim, senhores, houve época em que o elemento essencial, vemos isso na tradição hesiódica do grande pensador Hesíodo do século 8 a.C., de que Eros é princípio motor cósmico, que une desde as galáxias até os vermes. Olha que expressão deslumbrante essa, não é? Um princípio que Einstein vai chamar mais tarde de princípio gravitacional. Eu gosto mais do princípio erosional, se vocês quiserem, entende? É a mesma coisa. O princípio da gravitação atrai tudo, como vocês bem sabem, né? Estamos aqui grudados na Terra porque a gravitação nos prende. Mas não é o Eros que nos prende também? Não é a mesma coisa? O que nos atrai? O conceito helênico de simpathos. Sim, atração, pathos, paixão. É o que atrai. Então, nós estamos vendo aqui esta origem tratada de um modo muito fascinante. Eu, pelo menos, fiquei fascinado quando eu estudei isso pela primeira vez. Porque eu não me conformei de parar na diretoria para essa pergunta que ela comentou muito bem, entende? E que achei algo que iluminava a mim. Me iluminava entendendo de que tanto o feminino quanto o masculino fazem parte da mesma essência cósmica. E que esse diverso é complementar. Que bom que ele é diverso, mas justamente porque ele é diverso, ele nos complementa e nos atrai. Este é o princípio arcaico de Eros, o diverso e complementar. E aqui nós vemos esta figura. E ao lado temos o rombo do fogo dos deuses. Olha que interessante. Porque ao lado da criação, nós vemos toda a tradição babilônica, suméria, egípcia, helênica, que houve realmente algo que afastou os homens dos deuses. Na tradição multimilenar dessas civilizações, o paraíso é descrito como sendo a própria terra. Na tradição egípcia, o Nilo, o rei Nilo,
E a sua dádiva extraordinária é vista como paraíso aqui na Terra. Eu acho que eles têm razão, porque no meio daquele deserto, vocês verem aquela faixa estreita ao lado do Nilo, que é capaz de produzir 3 safras por ano sem adubo, é de pirar. E você olha, então, quando você viaja pelo barco, eu já fiz muito essas viagens pelo Nilo, né? Você vê o Saara de cada lado, é assustador. E nem tenta entrar lá. Tipo assim, de 300 metros a 1 quilômetro é a faixa de cada lado. Aqui nós estamos em 40 a 45 graus, é muito quente a maioria do ano. Mas se você meter o nariz lá, é 65 graus. Se você não tiver absolutamente com a proteção hermética, em 30 minutos você está morto. Então, que coisa fantástica, né, que é isso. O Tigre e Eufrates, civilização babilônica, assíria, suméria, caldaica, aquilo é uma dádiva. Então não espanta que os antigos descrevessem esse paraíso como estando aqui na própria terra. A gente vê dádiva do Nilo, né? As dádivas que ele nos dá e assim por diante. Então, nós vemos que em algum momento é descrito em todas as tradições que houve uma separação entre homens e deuses. E a reflexão nossa é exatamente essa. Por que isso aconteceu? Até hoje a gente reza, oh meu Deus, não me abandone, né? Quantos de nós, nas nossas rezas, não pedimos proteção do divino, né? A esperança de estar junto. É um desafio muito grande para nós mantermos esta fé do divino. Não precisa de pôr em questão ou em dúvida, simplesmente há uma sensação de que eu preciso fazer algo para. Muito bem. E aqui está uma história muito fascinante, o roubo do fogo dos deuses. Encontramos em todas as tradições isto. O que será isso? Aqui nós vemos o engano de Zeus por Prometeu. Há 2 fardos com as carnes de um boi ofertados aos deuses. Vamos contar esta história. Ao que parece, Prometeu e Atena são os criadores dos homens na tradição helênica. Na tradição egípcia, Ísis e Osíris. E eles vivem ao lado dos deuses. Ou seja, a ideia do divino é a ideia de que há princípios dignos, que há princípios éticos. É nosso problema até hoje, né? Talvez a grande separação entre homens e deuses seja a questão da falta de ética, né? Os homens não aprenderam. Basta a gente olhar o que está acontecendo neste mundo hoje, né? Seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, seja agora no Ceilão, a turma brigando lá na Ásia, seja esse maluco do Trump, né? Trocar o U, ele é T-R-U-M-P, né? Trump, que se escreve. Se você trocar o U pelo A, você sabe que fica Trump, né? Você sabe o que quer dizer Trump em inglês, né? É exatamente isso. Tem aquela música famosa do Frank Sinatra, The Lady of the Tramp. Cuidado. Tem a banda Supertramp. É exatamente, super enganação. Donald, então, não precisa dizer mais nada, né? Completou bem. Bem, enfim, parece que a gente não aprendeu a lição. Com toda a tecnologia que nós temos, não aprendemos a ver em paz, meu Deus do céu. Não aprendemos esse respeito. E aqui está um exemplo disso que aconteceu. Diz a tradição de que Prometeu, que é um deus também, ele via os deuses com poder criador, que é o fogo dos deuses, é o fogo criador que existia no Olimpo. E ele ficou com ciúmes. Criou os humanos, aqueles que nós vimos lá, e roubou esse fogo. E deu uma inteligência para os homens. Essa inteligência criadora, não é qualquer uma, não. Também não é inteligência artificial, não, é inteligência real mesmo, que possibilitou criar a artificial. Mas ele esqueceu, ou não quis, dar-lhes
o limite do seu uso. A gente lê na criação, texto Hesiódico, século 8 a.C., a pergunta que o grande Zeus faz com a sua esposa: quiseste o fogo para dar-lhe os homens. Pergunto-lhe agora com que medidas governarás ele. Tanto eu gostaria que fosse a pergunta feita por Donald Trump, né? Com que medidas? Parece que nós não aprendemos as medidas ainda, né? A desmedida é a marca registrada da humanidade, pelo século XXI. Quer dizer, nós temos uma tecnologia fabulosa, mandamos foguetes, automóveis agora, elétricos, aquilo tudo, mas tecnologia humana continuamos com nota zero. Não conseguimos aplicar nada dessa sabedoria multimilenar em dar aos homens uma condição de vida digna. Continuamos vítimas da violência, continuamos vítimas do medo e da destruição. Que civilidade é essa? Então, nada mais atual. O que aconteceu aí? Quando Zeus chamou Prometeu e lhe perguntou: você me criou os homens, roubou o fogo, mas com que medidas? Ele disse: não. Nós, lhe garanto, mentiu, de que a sabedoria divina será nosso guia. E como prova disso, lhe ofereço 2 fardos com as carnes desse boi, para que a gente possa celebrar os homens a serviço dos deuses. Claro que ele estava blefando. Por quê? Nesses 2 fardos, ele se achou superior aos deuses, né? Que em um deles ele colocou os ossos e as gorduras, e ficou maior. E no outro escondeu as carnes. Fechou ambos os fardos com a pele do boi. E disse: escolhe qual fardo queres para que a gente faça uma grande celebração. E Zeus, com a sua esposa, viram: o maior deve ser dos deuses, obviamente. E lá estavam as carnes e os ossos. Esse é um engano a Zeus. Aí vocês vão achar o seguinte: quer dizer que ele foi tão esperto que enganou o maior dos deuses. Esse Deus é trouxa, né? Para ser enganado. Não. O grande detalhe aí, a grande questão, é de que ele estava a serviço da verdade. Ele não sabe, o grande Deus, o que é um engano. O que está aparente fora é idêntico ao que está no interior. Vocês estão percebendo que nasce agora a separação entre essência e aparência? Foi ele, Prometeu, que se enganou, achando que ele poderia engabelar Deus, mas ele foi em busca da verdade. E assim, nesse momento, nasceu a condição humana, da separação entre essência e aparência. E assim, nesse momento, nasceu a separação entre homens e deuses. Enquanto eles são idênticos na essência e na aparência, os homens separam na sua aparência, escondendo a sua essência. Esta é a origem da separação dos homens de Deus e esta é a origem do pecado original. Não tem nada a ver com genitais. E nem pode, o coitado do genital não manda nisso tudo, nem pode. Quem manda é a cabeça de cima, não a cabeça de baixo, como dizia um professor meu. É aqui que eu pratico o engano. É aqui que eu escondo, na minha aparência, a minha verdadeira intenção. Os deuses são pura essência e aparência idênticas. E se vocês estudarem com seriedade a Paideia, verão que o grande desafio da Paideia da educação era ensinar o jovem a não separar a essência da aparência. Ou seja, ensiná-lo a não mentir. Lamentavelmente, hoje, a primeira coisa que aprendemos na escola é exatamente a mentir. Ou seja,
Aqui está um episódio extremamente paradigmático, o que nos conta algo que a mim nunca tinha ocorrido. Que o pecado original não tem nada a ver com meus genitais, tadinhos deles, são comportados. Nada a ver com a questão sexual. Tem a ver com o verdadeiro Eros, porque a traição de Eros é você cometer o engano. É ludibriar, ou ludibriar ao outro. É lá que nasce a miséria humana. Agora eu entendi realmente o que significa a ideia do pecado. Porque nossa tradição, sei lá por quê, porque Cuba mandou ver na sexualidade, até a parreirinha escondendo. Que absurdo é esse? Aqui está o grande pecado. Aqui está o verdadeiro estupro. Quando eu engano a outra pessoa que ingeniamente acredita em mim, veja a essência e a aparência coincidindo, e eu me valho disso para dela me aproveitar. Este episódio me abriu os olhos sobre o que é a questão da verdadeira civilidade. Civilidade é não enganar o outro. Civilidade mesmo é praticar a verdade e não prejudicar o outro. Ainda estes princípios são os maiores princípios que nós estamos devendo e estamos com nota 0, infelizmente. Um episódio muito paradigmático. E neste momento, diz a tradição, os deuses se retiram para o céu e nos abandonam aqui na terra, que era aqui o próprio paraíso. Não é o que vocês queriam? Ser dono de você? É a famosa gíria, né? Te viram, malandro. Então, pronto. De hoje em diante, os deuses não impõem mais o destino a cumprir, que é, destino para os antigos é a personalidade que você ganha. Com isso você constrói a sua vida. Sugerem. Nós não impomos mais nada. Ordenamos que a DIC, que é a justiça divina, se retire para o céu, daí na palavra direito. Caso queiram, nós sugerimos. Como? Conferindo-lhes, ao nascer, uma natureza e uma essência, que é de sua livre vontade fazê-la desenvolver, fazer com que desenvolva ou desprezá-la. São livres para praticar a verdade e mentir para si, mentir para o outro. Mas lhes alerto de que o destino acalanta quem o segue e arrasta quem o nega. Que expressão forte é essa, né? Esse é o Daimon? É, exatamente. Esse é o Daimon. É aquilo que te inferna aqui dentro quando você está sendo falso com você mesmo. Que é a pior das falsificações. Muito bem. Então, neste momento, ele ordena acorrentar a Prometeu, no Cáucaso, pois ele é o criador dos homens, foi ele que enganou, e envia sua águia, que é seu animal sagrado, para comer seu fígado. É o castigo por enganar a Zeus. Nasce a separação entre essência e aparência. Vamos agora entender toda essa simbologia de uma riqueza extraordinária. Primeiro, por que a águia a comer seu fígado? O fígado nasce de novo? Ele se regenera de noite. É como um mito de Sísifo também. É o que acontece com o homem, é a condenação ao trabalho. Fígado é o órgão do trabalho por excelência. E, ironicamente, fígado em grego deve vir hepatite, mas vocês não sabem a origem da palavra. Hépathos. Compaixão. Essa é a tradução literal de fígado. É o órgão que só trabalha bem apaixonado. Caso contrário, ele fenece. Por isso que nós temos na clínica pessoas que têm cirrose hepática sem nunca ter posto uma gota de álcool na boca. Por isso que a gente, até a nossa linguagem comum, fala, ele comeu meu fígado hoje.
sempre que nós trabalhamos contra nós mesmos, nós massacramos o nosso fígado. Então vem a águia durante o dia, de noite ele se recupera. É o órgão do trabalho por excelência. Né? Este é o castigo entre separação e essência. E ordena que a dique se retire para o céu, que os homens sejam abandonados à sua própria sorte aqui na terra. A condenação cristã também é trabalhar, né, Vitor? Depois do pecado original vai ter que trabalhar. Porque antes tinha o paraíso, tinha tudo pronto. Pois é. Vamos continuar, que você já vai ver a continuação. Esse é o castigo de Prometeu. Então, a águia de Zeus come, se liga durante o dia, que se regenera à noite. Somos condenados ao trabalho. Antes, estávamos no paraíso, onde os frutos estavam na própria terra. Não tinha nada a esconder aqui. Agora estão escondidos. E nós temos que trabalhar para trazê-los para sobreviver. E é pior ainda, como nós veremos, não só isto. Nós perdemos a imortalidade, segundo as tradições antigas. E ao perdermos a imortalidade, estamos condenados a uma condenação que pode ser vegano, natureba ou carnívoro, não importa. Nós só vamos poder nos alimentar da morte alheia. Nós só nos alimentamos de coisas vivas. O que quer que seja. Pode ser uma verdura, pode ser... Ela precisa morrer para que eu continue vivendo. Voltaremos a esse tema mais à frente, em outro seminário, que é o tema do bode expiatório. Aqui alguém sem merecer morre para que alguém sem merecer continue vivo. E isso toca a questão da alimentação sagrada. Duro. Mas essa é a miséria humana. Tem saída, sim. Todas as escolas dos mistérios estão voltadas a essa questão. Como viver sem causar a morte alheia, ou minimizar a morte alheia. Porque não é só o alimento que é sagrado, é o viver que é sagrado. Como viver sem massacrar o outro. Isto é a verdadeira civilidade. Não basta aprender a não pôr a morte na mesa ou minimizar. Como a tradição cristã diz, fazer o milagre dos peixes, né? Minimizar a morte na mesa. Mas tem que minimizar a morte na vida. Tem que minimizar o sofrimento na vida. De nada adianta ser um grande natureba e sair xingando. Ou no trânsito vai matar o outro porque te fechou. Para dar exemplos banais. Ou termos grandes psicopatas no governo. Como foi o caso do Trump, como foi o caso do Hitler, como foi o caso do Alexandre Magno, essa gente que mata milhões. Como um Napoleão que matou toda a juventude francesa no seu delírio de onipotência. Até hoje a França sofre com isso. Falando de grandes mortes, imagina o cotidiano em usar o outro, em se aproveitar do outro. Que miséria é esta? Então, aqui nos colocamos frente a frente a essa questão. Aqui nós temos a imagem dos humanos sendo expulsos do convívio dos deuses, eles perdem a imortalidade como tal. Esse é o primeiro castigo. O segundo castigo é a condenação ao trabalho. Haverá mais, mas há saída. A saída é o caminho do herói. A saída é o resgate disso. Isso é o que as escolas de iniciação procuram. Minimizar a morte e trazer de volta ao lado do divino. Se vocês observarem bem, todos os nossos grandes mestres, profetas e homens de grande envergadura praticaram isso. O que é a Mamãe Teresa dos Anjos que dedicou a sua vida toda a amparar as pessoas? O Martin Luther King, diga-me. Morrendo, a gente fica livre disso tudo? Não.
É outro tema. É difícil. Não. Essa é a questão do karma, né? Mas há possibilidade da recuperação. Sim, claro que sim. Claro. Nós estamos contando uma história de degeneração. Depois nós vamos falar do caminho geral, que é da regeneração. Tá? É possível, sim. Aliás, os grandes homens nos ensinaram isso. A história de Cristo é muito exemplar nisso. Até ele se perguntou por que eu, né? Não me consta que ele foi exatamente feliz. Lamento Hollywood. Lamento Hollywood, a ilusão de Hollywood. É a coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. É o perfeito exemplo disso. E se você lê o texto original helênico, você tem os 4 evangelhos, né? Que fala paixão de Cristo segundo São João, paixão de Cristo segundo São Mateus. A palavra não é paixão em grego original. A palavra é eros. Uma palavra maldita. É eros em Cristo. A Bíblia, evidentemente, a igreja, claro, já foi tirando de banda, porque o único caminho que se propõe para a recuperação é o caminho de eros. O que é esse caminho de eros? Senão, a arte, primeiro, não usar o outro, e segundo, realizar a si próprio em busca da reunificação da imortalidade perdida, em voltar ao paraíso. Esta é a ideia original de Eros, que permite esse resgate, que é exatamente o contrário da usura, ao contrário da exploração. A nossa civilização, realmente, como disse o Messias, uma aula magistral que ele deu na Salvador, ele disse, não adianta, era outro planeta. Nós somos uma civilização mercantilista. Nosso princípio é a usura, infelizmente, é assim. Aí está o grande desafio que nos coloca frente a frente de que podemos ter a tecnologia que for, mas tecnologia humana é nossa zero. Isso. Ao longo desses milênios não evoluímos nesse sentido, ao contrário. Então, aqui está uma determinação interessante, o poema colorário da separação do humano primordial. Porque Zeus determinou que os humanos buscassem a parte perdida, na esperança de que a atração pelos opostos e o amor entre eles os desviassem das discórdias, dos desvarios, das guerras. Até hoje. Até hoje está. Ora, mas é um caminho. Vocês já repararam que pessoas que amam de verdade vivem mais em paz? E pessoas que não amam são sempre numa discórdia. Jung observou muito bem isso. Onde nasce o poder, morre o amor. Onde nasce o amor, nasce o descaso pelo poder. Sobre a arte de viver e amar. Depois, Joseph Campbell nos deixou um livro maravilhoso a respeito disso. Esta é uma questão que passa batido. Alguém passou disso na escola, alguém falou sobre a arte de amar na escola. Alguém nos ensinou sobre essa questão, como é fundamental. Professor, essa separação que está dita ali em cima é a separação que aparece no simpósio, em um dos discursos, a separação entre o hermafrodita? Uhum. São 2 hermafroditas. Esse é o primordial. O outro aparece depois, muito depois, da união de Hermes com Afrodite. Afrodite, deusa do amor, Hermes, o deus dos caminhos. Por que nasce isso? Porque é um objetivo da evolução humana, é aproximar-se de ser hermafrodita. Não estamos falando de bissexual. Estamos falando de você conhecer o seu lado feminino e do feminino verdadeiro conhecer o seu lado masculino, não como um apoderamento, mas compreender como forma de evolução para o verdadeiro encontro entre o masculino e o feminino. O que acontece? Quando nós somos muito jovens, nós projetamos grosseiramente, eu adolescente, projeto grosseiramente na primeira namorada que eu tenho, tudo aquilo que eu quero do feminino. E dane-se ela, entende? E ela faz a mesma coisa. Quando ela quer o príncipe encantado, ela vive me criticando por
porque não sou aquilo que ela espera. É compreensível, são adolescentes, brigam entre si, projetam grosseiramente uma imagem primitiva e tosca do seu, conforme masculino ou feminino. O hermafrodita, colocado nessa posição, é aquele que compreendeu bem o que é o feminino, se for um homem, e, portanto, ele aceita a ela como uma diversa e enriquece-se por ser ela diversa e vice-versa, entende? O defeito na vida adulta é clássico, né? É o homem machão e a mulher controladora, que é o pior defeito que os dois podem ter, entende? Ela quer controlar tudo e quer não sei o quê. O que ela está fazendo? Ela quer dominar o masculino que ela desconhece. O que ele está fazendo dando machão? É dominar o feminino que ele desconhece também, entende? E ele fala, briga, esse cara está com medo de ser bicha, entendeu? E ela também, só falta virar sapatão, entende? É primitivo, é tosco, mas o verdadeiro hermafrodita, na tradição mítica, é isto. É a evolução do masculino e do feminino como tal. É assim que nós buscamos encarar. Então, aqui nós chegamos a esta separação que vai nos colocar as diversas espécies de masculino e feminino. Porque é primitivo, sabe? Vestir o manequim 42 na mulher e esperar do masculino uma outra coisa que não aquilo puro machão. Não. A multiplicidade que tem que ser vista. E essa é a riqueza fundamental. Pronto. Vamos à segunda parte do nosso quarto encontro. Hoje, em 28 de julho, nossa, já estamos indo para agosto, hein? Esse nosso... Vamos prosseguir agora com uma questão que acho que já perceberam. A grande diferença entre essas buscas espirituais arcaicas com a nossa moderna, eu chamo de moderna a tradição judaico-cristã e islâmica, tudo farinha do mesmo saco, porque tudo segue os 10 mandamentos, todos eles determinam que nascemos miseráveis, a missa fala miserere nobis, né? E que nós estamos condenados ao trabalho e que nada mais errado do que ser uma pessoa voltada a Eros, a paixão de viver, né? Você veio aqui para sofrer. Somos pecadores por definição, temos que sofrer, e prazer é uma palavra proibida, como tal. É mal vista. É como se você tivesse parte com o demônio, no sentido arcaico, né? A ideia diabólica, né, demoníaca, é de alguém voltado à sexualidade, etc. O próprio Freud, na sua última obra, que é o mal-estar da civilização, comentou que a civilização só é possível quando nós reprimimos a violência e a sexualidade. Bom, ele estava errado em duas coisas. Primeiro, que a violência não foi reprimida coisa nenhuma, e está aí a civilização mais violenta do que nunca. E segundo, que a sexualidade foi violentamente reprimida e com resultados desastrosos. Principalmente da mulher, sem dúvida, mas do homem também, porque ele se viu castrado no direito de ser. Ele tem que ser um estivador mais ou menos civilizado para ser considerado homem. Então, eles estão sempre ameaçados, tanto o masculino como o feminino, e o próprio xingamento revela isso, né? Homem é garanhão, o que é ridículo. Mulher é égua. Homem é touro, mulher é vaca. A linguagem já destrói o direito de ser como tal. Galinha, né? O cara é galo. Vocês percebem a forma de descaracterizar o direito de ser, né? Que aparece aí. E para o homem ele se orgulha todo, mas quem obedece realmente isso não passa de um estivador, o que não é nada elogioso para o masculino civilizado, né? Enfim, o que nós assistimos então é uma forma de desvalorizar o direito de ser. E tudo colocado nos genitais. Coitadinhos deles, né? Deixa eles em paz.
Até porque eles são vítima. Eles não fazem nada. A diferença é que nós temos religiões voltadas no impedimento do exercício erótico legítimo, da arte de amar, com tradições arcaicas que celebram esse direito e o valorizam. É aquilo que nós encontramos em Epícoro, que é um neoplatônico. Não é possível uma civilização que não seja construída baseada no homem natural. Nós estamos falando de Tarzan e Jane. O homem natural é aquele, toda a sua celebração, falei isso no simpósio anterior, toda a sua natureza deve ser celebrada e evoluída, e não castrada. E Pausanias, no século II depois de Cristo, que fez uma viagem extraordinária por toda a região da civilidade helênica e outras, nos deixou uma obra extraordinária em 3 volumes, Descrição da Grécia, infelizmente não traduzida para o português, eu acho que até em Portugal deve ser uma tradução. Ele faz uma observação genial. É o começo da era cristã. Ele diz, houve uma época, quando ele visita Atenas, 700 anos depois que o Partenon foi erguido, hein? Século II depois de Cristo. 700 anos é muito mais que a história do Brasil. Ele pergunta, houve um tempo aqui nesta cidade que havia mais filosofia do que homens, mais matemática do que homens, mais reflexão da vida. Nesta cidade de 150 mil habitantes, o Teatro Dionísio estava lá, comportava 17 mil pessoas, com os lugares disputados a tapa, porque eram de manhã, não havia luz elétrica. De madrugada as pessoas já estavam se acomodando para conseguir um lugar para assistir Édipo, para assistir Antígona, para assistir às obras-primas de Morasteia. Era outro planeta. Não é possível. O que aconteceu foi a paideia. Não de um ou de dois, mas de todos em busca do homem, obra de arte. Vocês acham que se a gente construísse aqui um teatro para 17 mil pessoas, a gente encheria para assistir Édipo? Em São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes? Não tem mais nada. Mas nem em Nova York, nem em Londres, e nem em Paris, infelizmente. Essa é a distância que nós devemos, que o Sr. Freud deve uma explicação. Como foi possível uma civilização que celebrou Eros alcançou tudo isso? Então, não é pela repressão de Eros, é pela evolução de Eros que nós alcançamos isso. Pelo direito de ser. Nietzsche foi talvez o único pensador moderno que sacou isso. Quando ele, na Aurora, na obra dele, Aurora, ele diz: a genialidade da civilização helênica egípcia foi que eles não castraram Eros, eles celebraram e educaram a partir do instinto, evoluindo-o, e não a razão, não educaram a razão. A catástrofe nossa é que nós só educamos a razão e castramos toda a parte do instintivo, da intuição, e claro, o feminino de roldão, né? Porque ninguém melhor que o feminino celebra a intuição e o sensível como tal. Então, aqui está uma reflexão sobre essa diversidade. Fica muito claro, buscar sua parte perdida na esperança de que a atração pelos opostos, ou seja, a celebração de Eros, o amor entre eles vai desfiá-los da discórdia, do desvario e das guerras. Isso é essencial na paideia. Determinou assim a separação do humano primordial em masculino e feminino, que relatamos neste breve poema. O grande Zeus determinou que não houvesse homem totalmente masculino, não houvesse mulher totalmente feminina. De hora em diante,
há homens que buscam na mulher sua parte feminina, que nós estamos falando agora há pouco. Há mulheres que buscam no homem sua parte masculina. Há homens que buscam seu masculino na mulher. Há mulheres que buscam seu feminino no homem. Há homens que buscam seu masculino no homem. Há mulheres que buscam seu feminino na mulher. Há homens que buscam seu feminino no homem. Há mulheres que buscam seu masculino na mulher. Há homens que buscam no homem e na mulher seu masculino e feminino. Há mulheres que buscam no homem e na mulher seu masculino e seu feminino. Há homens que não buscam nem o homem nem a mulher. Há mulheres que não buscam nem o homem nem a mulher. Há homens que buscam tão somente a si mesmos. Há mulheres que buscam a si mesmas tão somente. Há homens que não buscam. Há mulheres que não buscam. Há os mortos e as mortas. E a grande questão colocada aqui naturalmente é: onde estamos nós? Para se refletir. Esse é um panorama riquíssimo da diversidade, de que não existe um manequim, pelo amor de Deus. Existe uma imensa pluralidade na forma de ser, e que nós enfiamos nas religiões modernas num vestido apertado, eu diria, né? Ou num terno apertado como tal. Isso está num dos livros meus sobre a criação. E agora falaremos sobre uma outra questão importante, muito bem colocada, que é o nascimento de Pandora. Que muitos confundem o nascimento de Pandora com a origem do feminino. Não é. A origem do feminino é muito anterior, como vocês viram, a separação entre o masculino e o feminino. Pandora é a origem do ventre, é a origem da maternidade. Diz a tradição de que, como estávamos numa idade onde homem e mulher tinham sido separados e perdido a imortalidade, iam morrendo e fenecendo, e que os deuses condoídos criaram o feminino com ventre. Por isso que é a esperança de renascer. Mas não basta, porque será tema de reflexão muito sério sobre o renascer através do ventre. Sim, nos traz esperança de que nossa espécie continuará, mas não pode ser este renascer o responsável para substituir a mim. O que quer dizer? Quantos e quantos homens e quantas mulheres não colocam o seu destino nas mãos dos seus filhos? Pobres deles, né? Tiram o direito deles serem e abrem mão do direito deles buscarem o seu destino a cumprir. Grave erro que se comete tantas e tantas vezes, mais do que nunca na modernidade, né? É preciso cuidado. O seu destino não pode ser substituído pelos seus filhos, e seus filhos não podem substituir a você. É aquela conversa: puxou a mim, todo mundo louco para puxar a mim, coitado dele. Quem ele é não interessa, né? Ele tem que ser uma revelação minha ou da mulher, não importa, ele mesmo, ninguém pergunta quem é. Qual é a etimologia da palavra pan, tudo, e Dora, Pandora? Qual é a etimologia da Pan, tudo. Doros, dádivas, aqui todas as dádivas nos colocam. A palavra dádiva vem de Doros. Dora é isso. Ela traz todas as possibilidades, por isso que ela é a esperança, né? Tudo é possível nela. O grande Hesíodo fala: sim, tudo é possível. Ela pode nos trazer anjos e monstros. Só o mistério da vida nos diz o que pode vir do seu ventre. Agora que eu me liguei na caixa de Pandora, que a esperança é a última, né? É a última, Você exatamente. colocou as duas coisas ali por isso, né? Sim, e note que a ideia, a caixa de Pandora, deixa escapar todos os males e só consegue reter a esperança. Agora assim é a vida, cheia de males, porém sempre restará uma esperança. E note o detalhe interessante: as tradições de Roma mais recentes, no período cristão, colocaram Pandora como ela tendo aberto a caixa, quando na verdade, quando nós lemos na tradição hesiódica original,
Não foi ela que abriu a caixa. Não é só a mulher que é curiosa, homem também é. E é muito interessante esse episódio e muito revelador, porque nos conta de que ela se casou com Epimeteu, irmão de Prometeu. Olha a etimologia. Prometeu, Promifos. Primeiro ele pensa, depois ele age. Epimithos, Epimeteu. Primeiro ele age, depois ele pensa, pai dos tolos. Ela, muito esperta, casou-se com um tolo, claro, né? Ele, curioso, via esta caixa e queria abri-la. E o grande Zeus alertava, nunca abra esta caixa. Ela é um presente dos deuses, que representa o ventre. Mas um dia que ela saiu, ele foi lá e abriu a caixa. E de lá saíram todos os males. Ele só teve tempo de reter a esperança. E assim é a vida aqui na Terra. A esperança é realmente, diz, não me lembro agora qual foi o autor, mas diz, a única coisa que une homens ricos e pobres, homens jovens e velhos, é a esperança. Todos têm ela, ninguém a perde. Se a perder, a vida não existe mais. Então, essa é a questão da caixa de Pandora. E o alerta, que faz muito bem Hesíodo, não deposite a tua esperança no filho que nascer. Deixa ele viver. E quantos de nós não cometem esse erro, né? Impedirem que aquele que nasça, ele vai fazer tudo aquilo que eu não consegui. Ele será minha extensão. Quem ele é mesmo, pouco me importa. Trágico. Mais atual do que nunca, esta questão. Então, aqui entramos na condição mortal. As três parcas, na língua latina, moiras em grego, uma tece o fio, outra enrola o fuso e a última corta. É nosso passado, presente e futuro. É o que nos cabe nesta existência. Somos, sim, somos mortais. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Inescapável este ciclo. Todos temos um passado, presente e futuro. Aí entra a questão da liberdade e destino, né, que já me perguntaram tanto. Então, que liberdade temos nós? Ou tem destino, que está tudo pré-determinado, ou temos liberdade. É um falso problema. Para os antigos, cumprir o seu destino nada mais é do que tornar-se cada vez mais você, a partir daquilo que você tem, que os antigos chamam de caris, daí vem carisma. Carisma, em grego, é o presente dos dotes que você recebe ao nascer. Aristóteles escreve isso muito bem. No momento do nascimento, quando a criança dá o primeiro suspiro, a primeira respiração, os deuses colocam em sua boca todos os seus talentos, sugerindo um destino. O que é sugerir o destino? Sugerindo uma personalidade, uma maneira, uma visão de mundo, uma maneira de ser. Cabe a você descobri-la, desenvolvê-la. Isto é a tua liberdade. Ironicamente, tornar-se cada vez mais você a partir do conhecimento de si mesmo. Isto é a chave da paideia. E não essas bobagens que a gente aprende. É te ensinar a encontrar a sua natureza e essência. E te ensinar a superar as limitações. Para que você possa desenrolar-se. Para que você possa desenvolver-se cada vez mais. É um exercício de memória. É um exercício de recordação. Sabe como que a gente vê o exercício de recordação? É só ver uma criança aquilo que ela faz já com facilidade. E aquilo que ela quer saber, não interessa, ou não consegue. Não leva jeito, como dizem na gíria.
Porque Platão nos explica, é que ela já trouxe pronto de altas e outras existências estas recordações. Esta é a natureza e a essência dela. Vocês já viram isso? Vocês mesmos devem saber disso. As facilidades que, seja o homem, seja o menino, seja a menina, já traz pronto. É só deixar, é só não atrapalhar, que ela desabrocha. É só você não permitir, que a escola especialista nisso, aliás, o grande Picasso, perguntaram a ele, como que você trouxe essa genialidade? Disse, porque ninguém me atrapalhou. Ele respondeu. Nem meus pais, nem a escola me atrapalharam. Mas é assim? Sim. Toda criança nasce criadora e mítica. A escola e os pais é que destroem. Eu tive a sorte de que não me atrapalharam. Absolutamente verdadeiro isso. Isso é cumprir o seu destino. Então, liberdade e destino são falsos problemas. Você não só é liberdade pelo prazer de se tornar cada vez mais você mesmo. É isso que é a coragem de ser dos grandes homens. O Mandela preferiu ficar preso 22 anos do que abrir mão de sua verdade, de sua natureza e essência. É tirar o chapéu. Uma Madre Teresa dos Anjos, para dar outro exemplo, abriu mão de tudo de si para se entregar àquilo que era a sua missão. Isto sim são os heróis, é a questão do retorno que você me perguntou, Marilena. Estas são as pessoas que praticam o caminho do retorno à imortalidade perdida. Cumprem sua missão com aquela frase fantástica que você encontra em Píndaro. Se não é possível uma vida honrada, é melhor a morte. E o que é uma vida honrada? A coragem de ser verdadeiro e assim se expressar, mesmo que te custe a morte. Coragem de ser verdadeiro é cumprir a si mesmo. Porque alguém ou alguns Deus nos trouxeram aqui dessa natureza e essência. Não seja o traidor de si mesmo. E eu nunca me esqueço isso, que eu trabalho com pacientes terminais. Mais uma vez já me chamaram. Os pacientes sabem que estão no fim. E dizem, um deles me chamou muita atenção, disse, só me arrependo de uma coisa. Eu não fui fiel a mim mesmo. Não tem coisa pior você chegar ao fim da vida sabendo que você não foi fiel a si próprio. E fiel a si próprio não é, eu sou o que eu sou, que você que se dane. Não, é a coragem, é cumprir algo, é o demo. Que você falou muito bem, Felipe. E não é a felicidade, né? Oi? Não, pelo contrário. Não me consta que Cristo foi feliz. Felicidade não é cumprir seu destino. Não é nada, é ridículo, é palhaçada. Aliás, eu me lembro sempre dessa frase do imperador Adriano, que consultou um filósofo, o imperador de Roma, e disse, como que vocês, com a língua mais rica do Ocidente, vocês não têm a palavra felicitas? E ele respondeu, porque para nós existem duas maneiras de ser idiota. Uma é parecer feliz e a outra é querer ser feliz. É uma idiotice, nunca esteve tão em moda esse ideal hollywoodiano de felicidade. Não, a coragem de ser os grandes heróis é que nos trazem realmente este caminho da grandeza do ser. Não nos faltam no modelamento, um Cristo, um Moisés, todos eles cumprem o seu caminho e nos trazem grandes exemplos. Um Martin Luther King, por exemplo, ou uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa, são os grandes exemplos, uma Joana d'Arc. Isto é o caminho do herói. Diga, Maria. Vitor, você conheceu bem Piaget, né? Uhum. Eu não sei, não lembro bem, mas ele falava que as crianças nascem príncipes e depois se tornam vermes através da educação. É isso? Não está errado, não, senhora. É isso mesmo que ele fala. Ele próprio dizia A isso. educação, de repente, se torna vermes. Quer dizer, canalizam tanto que eles perdem essa essência criadora, essa essência mítica, aquilo que a gente chama de curiosidade escopofílica. De tanta Do escopo, essa curiosidade maravilhosa da criança pegar tudo, desmontar tudo, nós destruímos isso nela. E colocamos aquelas viseiras do cavalo, sabe? Nelas, assim.
Ó, começa o horror nas escolas, é a fila. Meninas e meninos. É o desespero, a criança chega cheia de energia. A coisa que mais deviam fazer, como faziam na antiguidade, era colocar as crianças de manhã debaixo de um prato, para sombra. Prato naquela árvore sombreira, aquele nosso chapéu de sol. E umas crianças a correr para tudo quanto é lado, vai botar essa energia toda para fora, fazendo os exercícios. Quando ela está cansada, ela sente e te ouve. Enquanto ela tiver essa energia, não escuta nada. Claro. Aí sim ela está pronta. Professor, doutor, que muitas vezes se utiliza o álibi, e a criança tem que ter disciplina. É um álibi, não é verdade? É o horror Porque, dos horrores. não vou falar o nome do país, É. mas eu fiquei impressionado. As crianças não podiam falar, tinham que andar uma com a mãozinha no outro. É isso mesmo. É. Não é? Dentro Quer disso. dizer que isso é destruir toda a energia criadora, toda essa busca, essa Em nome curiosidade. da falsa disciplina. Em nome das forças, exatamente isso. Exatamente esse é o horror que nós vemos acontecendo e chamamos de educação. É tudo menos educação. Essa consciência da curiosidade, essa busca do conhecimento de tudo em volta, é que nós castramos. Isso é limite. Oi? E o limite? O limite é indispensável. Exato. O limite é indispensável. Não confundir isso com o outro lado da moeda, que muitas famílias eu vejo que são assim. Você é meu filho? Você pode tudo. Aí foi o limite. Você é maravilhoso, por definição. Pode ser um monstrinho que for, mas ele é maravilhoso. Isso, infelizmente, está cada vez mais presente. São os Enzos que a gente brinca falando, né? O indivíduo que não pode sofrer nada, não pode ser recusado nada, Pode contrariar. não pode contrariar, senão ele tem um chilique. O resultado está aí. Dar limites é fundamental, mas dar um limite construtivo. Ele tem que saber que pai não é amigo, pai é pai. Ele tem que saber que mãe é mãe, mãe não é amiga. É exatamente aí que os pais fracassam. Para seduzir que ele me ame, eu faço tudo o que você quiser, quero ser seu amiguinho. E também o delírio, para você se enganar que você não está envelhecendo, né? Afinal, meu filho, estou mais jovem, eu estou junto com ele. Não está junto com coisa nenhuma. Está abrindo mão de sua responsabilidade de colocar um ser no mundo. Que é a esperança de Pandora? Porque Como? os mares eles foram, É. os mares estão com eles. A Exato. esperança está com a gente para calcular os mares. A esperança é que eles tenham a possibilidade de desenvolver a sua própria natureza e essência, a sua personalidade. Mas isto significa duas coisas: celebrar os seus talentos e ensiná-lo a governar os seus vícios. Se você não os reconhece, você vai construir um indivíduo totalmente deturpado. Trocado em miúdos, o papel do mestre era ajudá-lo a recordar o que ele tem de melhor e ajudá-lo a esquecer o que ele tem de pior. Porque todos nós voltamos, não só com talentos, voltamos com vícios. É tão fácil ver isso. Tem criança que é de um egoísmo tremendo, e outras são doadoras. Tem, as crianças, todas elas têm seus limites. Uma é mais destruidora, outra é mais construtiva. Eu vejo, né? Essa pequena estende a mão assim para você. A outra não admite nada. Tudo isso é para ser depurado. Nós temos um papel educador de verdade, que é direcionar. Educar a intuição é transformar o instinto em algo elevado. Píndaro nos dá uma fórmula perfeita nisso. Tome o mais violento chute e transforme-o em passo ginástico. A criança te agradecerá. Ensine-a a governar o seu murro em
elegância, em forma de se expressar. Ensine a transformar os seus gritos em canto de rouxinol. Vão qualquer escola, pode ser Santo Américo, o melhor de todos, e vão lá na hora do recreio para vocês verem. Os macacos são muito acima deles. Professor, o caminho da transcendência de Hércules, ou Heracles, ou Alcides, né, como o senhor conta, né, a história do nome dele, fala dessa transição do instus para chegar ao ethos, né? Isso, lá. E a minha pergunta, entre o instus e o ethos, nós temos o estus, né? Entre o instinto e a ética, a gente tem O estima. o sentimento. É, E a sentimento. minha pergunta vem nesse sentido do estus. Numa sociedade que cada vez mais se anestesia, ou seja, Anestos, sem quer sentimento. sair da estima, como a gente faz a mediação do instinto para a ética? Então aí que está o grande desafio da nossa era dos narcisos. Nós estamos vivendo uma época narcisista. Uma época em que, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas eu também não amo ninguém. Você ninguém me amar, eu não vou amar ninguém. E a anestesia está nos medicamentos, nas substâncias em geral, Exatamente. e até mesmo no ensimesmamento, né? Exatamente. Evitar o encontro. Né? E, doutor, dentro disso aí, voltando à questão dos pais, essa excessiva permissividade dos pais, talvez seja porque uma necessidade tremenda de ser amado pelos filhos. Então ele acha que esse é o caminho. Que ele está falando isso, aí é esse choque, né? Exato. De você centrar em você, né? O amor do seu filho. Então você é permissivo. Talvez eu garanta alguma coisa. E você só cria um filho ingrato. Esse é o resultado. Porque o amor só nasce pela necessidade. Se não houver necessidade do outro, não haverá amor. Essa é a passagem do instinto para o sentimento, do instos, instinto em grego, o instinto, do estus, estima, no nosso vernáculo. Essa passagem só se dá pela falta. Se não houver esse sentimento de falta, a criança não vai fazer nada. A criança não é boa nem má, ela é disforme. É aí que está a ilusão. Ela não sabe amar. É nós que temos que ensinar que seu instinto selvagem, que é devorador, é claro, imagina, ela depende disso para sobreviver, ela precisa mamar, ela precisa desse calor, ela é totalmente impotente. Se nós não ensinarmos a ela esse caminho de governar a sua impotência pela necessidade, não haverá nascimento do sentimento. E é aí que está o grande fracasso da pretensa educação moderna. A gente acha que lhe dando tudo estará garantido. Não está, pelo contrário, fabrica monstros como tal. Achar... Oi? Tem que gerar fome nelas, né? Claro, tem que gerar necessidade. Exato. Se não gerar necessidade, não haverá. E essa necessidade é o que transforma o instinto devorador em instinto doador. É aí que nasce o sentimento. Aí tem que nascer a doação. Ela não traz doação. É compreensível que não traga. Ela só pode receber, só precisa, senão ela morre. Uma criança recém-nascida, se não amar cada 2 horas, acabou. Aos poucos, ela tem que trazer esse prazer de se doar. É lá que nós fracassamos, na pedagogia moderna, infelizmente. Então, durma com barulho desse, com licença. Então, aí está a grande questão e a outra, né? Nós temos que superar a questão da educação como uma forma de paixão. É lá que ela se instala. E não como uma forma de competição. Tem que ter essa cooperação, tem que ter essa necessidade. Caso contrário, você não amará ninguém. Então, aqui está, mais uma das nossas aulas. Daqui a 15 dias tem mais.